Bom dia, amigos aqui do canal. Vamos começar mais um vídeo aqui pro canal. E vamos falar de um tema que eu falei no vídeo passado, pessoal. E dois amigos ligou aí questionando ou perguntando se isso se aplicaria somente no plástico filme, o armazenamento em local limpo, devido a poeira, areia. E fizeram algumas perguntas lá, porque estão com um projeto de trabalhar nessa área de plásticos. Ainda estão definindo se trabalha com plástico duro ou rígido, como queiram falar, ou se vão trabalhar com plástico filme, que outros chamam plástico mole. Daí eu falei para eles: olha, eu vou fazer um vídeo pro canal explicando esses detalhes sobre o que você está perguntando, que de repente pode ter mais algum amigo aqui do canal que não trabalha na produção, recuperação de aparas de plástico, sejam plástico rígido ou plástico filme. Então, amigo, esse manuseio com aparas de plástico, seja filme, seja plástico rígido ou plástico duro, não é diferente. Exemplo, se você pega um plástico pós-consumo, tá jogado aí na beirada de rua, ele já vai estar contaminado ali com areia, com poeira. Se você pega ele do lixão, grandes ou pequenas lixeiras, aonde se joga todo tipo de lixo, né? Você vai ter uma contaminação diferente desse plástico, seja ele filme ou seja ele plástico duro, seja lá uma cadeira de PP, seja um gabinete de plástico PS, seja uma caixa de plástico polietileno de alta. Enfim, você vai ver que vai ter um contaminante diferente. E se você pega umas aparas que vêm de produção de indústria, contaminante vai ser diferente. Mas não estamos dizendo aqui que você vai pegar esse plástico pós-indústria e ele tá limpo.
pode estar mais ou menos sujo de uma fábrica para outra. Tudo depende do depósito, do espaço que é destinado para essas aparas que vai posteriormente destinado ao produtor, que vai moer, se for plástico duro, que vai aglutinar, se for plástico mole ou filme, essa questão de espaço, como está armazenado o plástico antes de ser destinado à empresa, seja lá o CNPJ ou CPF que vai trabalhar nessas aparas, o ideal é que tenha critério no armazenamento, é conhecimento da destinação que vai ter essas aparas. E ele perguntou, mas aí você estava falando lá de aparas. É porque na maioria nós usamos o termo sucatas, né? Quando fala sucatas, aí é no popular, todo mundo entende. O cidadão fala, olha, vamos lá na empresa fulana de tal, a empresa X, coletar sucatas. Mas eu estava usando o termo aparas. O que é aparas? Para quem não sabe, é todo aquele plástico que é retirado da inconformidade de qualidade, não está conforme, é destinado para moer ou aglutinar e vai passar de novo por um processo de granulação para quem não conhece do processo. Se for plástico duro, vai passar pelo moinho e após passar numa extrusora que vai passar por um sistema de aquecimento, sair em forma de espaguete nos fios plásticos, passar pelo granulador que vai dar a granometria do tamanho conforme a velocidade que o operador colocar no granulador. Se for plástico filme, vai passar aí pelo sistema de aglutinação e vai passar pela extrusora para filtrar. Essa extrusora, o motivo de passar pela extrusora é para tirar as impurezas, sendo que a primeira coisa é passar por uma triagem. Seja, se for plástico duro, tem que olhar se não tem parafusos, se não tem pequenas partículas de ferro ou alumínio, metais em geral. Da mesma forma, se for plástico filme,
ou plástico mole, como queiram falar. Tem que passar por uma triagem. Depois vai passar nessa extrusora, aonde tem umas telas, que no geral se usa umas 4 telas de tamanhos diferenciados. E essas telas vão filtrar as impurezas que tiver, como pequenos detalhes, como um papel, um pedaço de ferro que sejam pequenos, né? Às vezes um parafusinho pequeno que passou despercebido ali na triagem. Um pequeno pedaço, às vezes de madeira, que foi aí no aglutinador, no moinho. E a função dessas telas é filtrar esse material plástico para que ele chegue seja para máquinas extrusoras de filme, seja injeção, seja máquina de sopro. Precisa que esses grãos estejam devidamente limpos, sem esses contaminantes. Se tiver algum contaminante, ele vai de novo fazer aí o refugo, aparas, sucata, vai para sucata, né, para refazer de novo, recuperar esse plástico para voltar o processo. Então, amigo, você que perguntou aí o que é aparas, é justamente essas sobras de plástico da indústria, ou que esteja jogado aí na beirada de rua. Alguém já ouviu aqui em Manaus? Não se fala isso, né? Mas alguém já falou, olha, a empresa aparista fulano de tal trabalha coletando aparas de plástico. Assim como também se fala aparas de papelão, de papel. Quando você vê uma empresa trabalhando aí com caixas, coletando caixa de papelão na rua, papelão, também são aparas. Esse termo aparas se aplica não só ao plástico, mas se falar sucata, aí fica mais explicado, né? Para muitas pessoas que não entendem do processo da recuperação, quando fala reciclar, sucatas, parecem ter sinônimo de lixo, né? Tempos atrás eu já trabalhei numa empresa de 15 anos que era aparista de papelão. Fazíamos a triagem, em seguida ia para a linha de produção para transformar em fardos, para ir para a indústria que faz bobinas, e depois as bobinas vai para a linha de produção para transformar as mesmas em caixas, conforme
AOP ou conforme o pedido dos clientes. Então você usa o termo que você achar mais apropriado para você. Cuaparas ou sucatas. E lembrando ao amigo, aos dois amigos aí, parceiros, que seja plástico para sopro, para injeção, para produção de filmes, bobina filme, precisa que esses grãos estejam devidamente bem filtrados para que possa vir a proporcionar produção com qualidade, com pouca perca de produção ou quilo-hora. Toda vez que você para trocar as telas de uma extrusora ou de um canhão, seja extrusão de filme, seja injeção, seja sopro, você trava o seu processo, que no final do dia ou no final do turno, final do mês, vai aparecer o resultado. E reprocesso custa caro. Quando você pega a paras da sua produção para ir para um processo reverso de recuperação, na maioria das vezes você deixa de perder mais, mas ganhar é complicado, porque você vai ter um custo, seja fazendo, você mesmo refazendo, ou terceirizando para alguém refazer. Se é plástico duro, vai passar de novo pela triagem, vai para o moinho para moer. Aí você tem um operador, tem um custo da energia, tem um custo do equipamento e vai somando, colocando aí os centavos na planilha, que só vai somar, né? Só vai multiplicar os detalhes. Então o ideal é aquela resina que você compra, seja ela recuperada ou resina nova, já te deu um custo e você vai jogar ela no processo, desenvolver aí a sua blenda ou mistura, como queiram falar, dos aditivos conforme a OP, ordem de produção, e desenvolver o produto. Se é extrusora, você vai ter mais quilo produzido hora. Se é extrusora de bobina, se é injetora, se é de sopro, tudo vai influenciar no final, se essa resina for de boa procedência, de boa produção, principalmente se ela for resina recuperada.
quem não é da área, pessoal, quando se fala resina, são grãos, seja ele de recuperação de plásticos, ou seja, os grãos novos que vêm direto da petroquímica. O engraçado, que às vezes a gente está conversando com pessoas que entendem até mais do que nós, e a gente nota que existe uma não sei se seria uma ignorância ou uma paciência no se expressar, no explicar, porque tem muita gente que olha com a caixa de plástico e sabe que é plástico, mas essa pessoa não entende nada do processo. E quando se começa a falar sobre o assunto, você nota que a pessoa faz perguntas que, para quem tem o conhecimento, acha aquilo uma bobagem, né? Por que a pessoa está fazendo aquela pergunta, uma pergunta tão simples, né? É que tem muita gente que não faz ideia de como é feito uma caixa. Sabe-se que é feito de uma máquina, mas não entende do processo. Eu já ouvi lá atrás, em participação de curso, de palestra, que ensinar tem uma vantagem: você aprende 2 vezes. É a dinâmica de você exercitar, seja na prática, fazendo ou explicando. Eu já ouvi algumas vezes lá atrás e eu concordo. Na recuperação ou no processo de plásticos, sempre se está aprendendo. E é verdade. Isso eu passo por isso no meu dia a dia, e acompanhando pessoas que já sabem e quem não sabe. E isso vai seguindo. Isso aí tem um lado bom da coisa. Pessoal, estou chegando aqui na fábrica de um amigo que eu vim visitar hoje. E vamos encerrar o nosso vídeo por aqui. Tenha aí um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, dependendo do horário que você assistir nosso vídeo. E até o próximo.